Ok. Vamos começar então. A gente tinha visto o presente simples, né, na aula passada. Eu não vou retomar muito para a gente não se enrolar muito mais nisso. A gente viu que o presente simples normalmente apresenta o verbo no infinitivo, né, sem a palavra to. Por quê? O infinitivo de todo verbo é to alguma coisa. Verbo play, to play. Verbo go, to go. Né? Quando esse verbo vai para o presente simples, ele aparece sem a partícula to. Né? E aí como que você identifica ele? Pela terminação S, ES ou IES. Ou seja, S no final é uma probabilidade muito grande, em se tratando de um verbo, de estar conjugado no presente simples e na terceira pessoa do singular. Bom, aí alternando aqui para o processador de texto, a gente tinha visto a estrutura, né? Alguém lembra da estrutura ainda do presente simples qual é? Primeiro eu tenho o sujeito, depois aparece em seguida o verbo, e por último, tudo aquilo que não é nem sujeito nem verbo, a gente convencionou chamar de complemento. Né? Perfeito. Então vamos pegar aqui um verbo. Vamos sair do be, que a gente já tinha discutido que o be e os modais têm o mesmo comportamento. Né? Vamos pegar um verbo modal. Tá? O verbo can, por exemplo, que indica habilidade física ou mental para alguma coisa. I can go home after class. Uma simples sentença, né, que indica o que eu estou apto a fazer after class. Bom, after class para vocês já não é mais novidade, é após a aula. Tá. I can go home. Tá aqui minha cápsula verbal. I é o meu sujeito. Vamos pintá-lo de azul. Go é verbo também. No caso seria o verbo principal. Então veja, can go é a cápsula verbal. Eu tenho dois verbos. Um trabalha, o go é o principal, é a ideia principal, é a ideia de ir para casa. Né? Eu tenho dois verbos, no contexto em que um funciona como ideia central e o outro vai trabalhar como auxiliar. Né? Se eu digo que go é principal, me resta deduzir que can é o verbo auxiliar. Aí eu contei uma brincadeira para vocês, eu falei que em terra de auxiliar, principal não trabalha. Quem é que vai receber a negação? O can ou o go? O can. Como que é a negação em inglês? É no ou é not? Not. No é só para início de sentença. I can not go home. Que vocês podem usar o can't. Quando uma coisa não é fria, ela é can't. Perfeito. I can't go home after class now. I have a negative structure. Tem uma estrutura negativa aqui. Tudo bem? A afirmativa é sempre a base sobre a qual a gente vai refletir as outras estruturas, negativa e interrogativa. Por quê? Porque ela é a mais simples. Ela é a que tem menos elementos e uma ordem mais direta. Como que eu construo a interrogativa disso? E agora sim faz sentido perguntar sobre si próprio. I can go home after class. Eu afirmei. Se eu quiser perguntar se eu estou autorizado, se eu estou apto a, como é que eu faço? Eu vou inverter dois caras. Quem são esses dois caras? O can e o I. Qual a função sintática, respectivamente, de can e de I? Can é o... Basta dizer que é verbo? Se eu tenho dois, can é o verbo auxiliar. E o I é o sujeito. Então eu inverto esses dois caras. E eu tenho
Can I go home after class? Bom, nesse momento, como eu escolhi o can, eu podia ter escolhido o may, aí eu não teria que dar essa explicação, mas eu escolhi o can de propósito para falar de uma questão de variação linguística na língua inglesa. Tradicionalmente, a gente é ensinado que o can tem a função de habilidade física e mental para alguma coisa e o may de permissão. Uma vez eu fui corrigido, dentro da perspectiva da gramática formal do inglês, eu fui corrigido por um professor meu, indiano, portanto nativo na língua, e ele fez uma brincadeira porque já sabia que eu lecionava, eu fazia avançado com ele, lecionava os níveis básicos e perguntei: Ruben, can I go to the bathroom? Posso ir ao banheiro? Né? Eu usei o can I. Ele me respondeu: you can, but you may not. O que ele quis dizer com isso? Você pode, mas você não pode. Ele estava chamando a minha atenção para o uso de can e de may de acordo com a gramática tradicional do inglês, com a gramática formal. Para pedido de permissão, você não usa o can I go, é may I go. O may indica o pedido de permissão na estrutura interrogativa, ou o indicativo de proibição na estrutura negativa. I may not go to the bathroom. Eu não estou permitido a. E na estrutura afirmativa, o may vai indicar probabilidade. I may go to your house after class. Pode ser que eu vá. Eu posso ir à sua casa depois da aula. É possível que sim. Na verdade, o Ruben estava me chamando a atenção para uma coisa. Ele fez uma piadinha, claro, né, para uma coisa que a gramática formal do inglês recomenda. No entanto, no uso real da língua, isso aqui é altamente recorrente. O can I go home after class, ou can I go, como eu usei na pergunta que eu fiz, to the bathroom. Gramaticalmente, digamos assim, da perspectiva da gramática formal, ele é uma corrupção da língua. Né? Você está corrompendo ali uma estrutura. Mas a grande maioria das pessoas que falam inglês como língua nativa usam can e may como sinônimos, de maneira intercambiável. Tá? Eu estou chamando a atenção de vocês porque vocês podem, de repente eu ensino para vocês que can é para indicar habilidade física e mental e may é para pedir permissão. Aí vocês veem em outro contexto, um texto autêntico em inglês, com can indicando pedido de permissão. Eu falo, o professor me ensinou errado. Não, isso é variação da língua. Tá? Mas o foco nosso não é esse, o foco nosso é saber mexer na estrutura. Então, vejam, da frase I can go to the bathroom, na qual eu afirmei que eu posso, porque eu tenho duas pernas. Agora, nunca usem can para indicar probabilidade. I can go to your house. Não. Aí não tem a ideia de probabilidade. I can go to your house é porque eu posso, porque as condições me permitem que eu vá. Né? I can go to the bathroom. Deixa eu só usar o padrão de cores nosso aqui para vocês visualizarem. Então, pessoal, vamos convencionar azul sujeito, vermelho verbo auxiliar e verde verbo principal, tá? Pretinho é o nosso complemento. Então percebam aqui a inversão do I com o can para a construção da interrogativa. A coisa mais fácil de lembrar. Afirmei. Ordem é direta. Sujeito, verbo ou verbos, né? Cápsula verbal, para ser mais preciso, né?
e complemento. Quero interrogar. Inverto sujeito com o verbo auxiliar. Então tá aqui. Can I go to the bathroom? Oi? Ah, perdão. Tem a preposição que eu tinha comido a preposição. Perdão. Então, I can go to the bathroom. Afirmei. Quero interrogar. Inverto sujeito com verbo auxiliar. Verbo auxiliar, o verbo auxiliar na estrutura afirmativa, quando ele aparece, né, como verbo auxiliar, no caso aqui ele não é bem auxiliar, ele é modal. Né? Quando ele aparece sempre antes do verbo principal. O verbo principal sempre vem por último. Tá? Então eu inverto o modal com o sujeito I e tenho a interrogativa. Ah, eu quero negar. Bom, eu colo not ao lado do verbo, de qual dos dois, gente? Do auxiliar, em terra de principal, quem trabalha é auxiliar. Eu posso usar apóstrofe T, eu posso usar o not. Tá bom? Vamos fazer isso com o nosso conhecido amigo Toby. Suzy is. Vamos pôr Suzy em azul. O que Suzy is? Por favor, não xinguem Suzy. Suzy is... isso aí que você falou em inglês a gente diz hot. Suzy is hot. Mas não é no sentido que vocês estão pensando, não. Não é quente no sentido que vocês estão pensando, não. É no sentido de que ela é atraente, de que ela Você pode usar inclusive para objetos também. Your car is hot, né? Significa que é uma coisa bonita, interessante, atraente, fora do normal, né? Então, quando eu falo assim, your house is very hot, eu não estou dizendo que na sua casa faz muito calor, não. Tá? Estou dizendo que na sua casa há um quê de bonito, de elegante, de exótico, né? Então, por favor, não entenda que eu estou dizendo que Suzy é fogosa, tá? Não é isso, não. Nesse sentido é quente mesmo, tá? Mas se eu falar, por exemplo, tem 2 hot dog em inglês. Deixa eu até puxar um slide aqui. Já que você tocou na história do cachorro quente, vou puxar um slide aqui de uma aula da letras aqui para vocês verem como o negócio é doido. Quem? A mãe. Olha só. Só mostrar para vocês que existe uma diferença, inclusive, na forma de pronunciar. Eu tenho 2 dogs. Um é hot e o outro também. Hot naquele sentido que eu estava falando para vocês, né? De bonitinho, cativante, atraente, né? Esse aqui é um hot dog. This is a hot dog. This is a hot dog. Eu falo mais junto, né? Com sílabas tônicas nas 2 palavras. This is a hot dog. Tem uma pausa. This is a hot dog. Certo? Mas os 2... Não, e a grafia também é junta, né? Hot dog. Mas isso eu uso muito quando eu estou explicando. Quando eu estou explicando parte daquilo que eu expliquei para vocês também, que são prefixos, sufixos e palavras criadas por composição. Quando eu tenho uma palavra X, uma palavra Y, eu junto as 2 para formar outra, como guarda-chuva, né? Como parapeito e etc. Né? Bom, voltando aqui ao nosso assunto, vamos pegar com o to be, quero ver se vocês estão treinados.
Suzy is hot. Qual o negativo disso? Vamos supor que Suzy é feia pra cacete. Como é que fica Suzy? Solteira, né? Suzy is hot. Como é que nega? Suzy is not hot. Que não implica que ela é feia. She is not hot. Ela não é uma coisa do outro mundo. Ela também... Suzy é simpática, né? Traduzindo, Suzy é simpática. É bonitinha. E aí o cara que já ouviu falar da Suzy, tá doido pra paquerar com ela e tal, vai perguntar pro amigo que conhece o quê? Além do ponto de interrogação, o que, que o nosso amigo vai precisar alterar na estrutura? Is Suzy hot? Tá, eu expliquei a vocês. Então, em linhas gerais, o seguinte: sujeito mais verbo mais complemento, eu tenho então uma estrutura afirmativa. Só que falar em sujeito, verbo, complemento implica que vai ter só um verbo. E a gente viu com o can e com o may que não é sempre o caso. Então agora, em vez de chamar de verbo, vamos chamar de cápsula verbal, porque aí dá certo. Sujeito, cápsula verbal, mais complemento. Só que a gente vai ter... Gente, isso aqui é que nem aula de fórmula de física, tá? Tem que prestar atenção em como a gente vai deduzir isso aqui. Só que cápsula verbal é uma coisa composta de verbo auxiliar e verbo principal. Então vamos chamar de cápsula verbal, sujeito mais verbo auxiliar, que também pode ser um verbo modal, mais verbo, que é principal, mas nós vamos deixar só V para simplificar, mais complemento. Por que eu botei VA entre parênteses? Ele pode ter e ele pode não ter. Tá. No caso de ter verbo auxiliar, né, a estrutura da negativa é a seguinte: sujeito mais verbo auxiliar mais not, mais o verbo principal, mais o complemento. E aqui eu tenho a negativa. Tá, professor, e quando eu não tenho verbo auxiliar? Aí fica um pouco até mais simples. Vamos ver se vocês estão bons. Dita pra mim. Negativa. Sujeito. Verbo. Negativa. Not. Mais complemento. Vamos construir interrogativa? Sempre primeiro considerando aquela que tem verbo auxiliar. Então, na afirmativa eu tenho sujeito mais VA mais V mais complemento. Essa é a afirmativa. A partir dela, construam para mim a interrogativa. VA mais sujeito mais verbo principal mais complemento. Essa é a interrogativa onde há verbo auxiliar. Obviamente, mais ponto de interrogação, né, gente? Isso não precisa falar. E quando eu não tenho ponto de interrogação? Anta. E quando eu não tenho verbo auxiliar? Isso. Inverto o verbo mais sujeito mais complemento. Isso é válido para todo o presente simples e é válido também para o nosso camarada que a gente vai ver agora, que é o presente contínuo. Presente contínuo é um outro tempo do presente, é uma outra variação do presente.
A gente sabe muito bem que no presente dos hábitos, das definições, dos costumes, a gente é, a gente está, né? A gente faz coisas rotineiramente. Eu venho aqui às terças e quintas. I come here on Tuesdays and Thursdays. Existe um outro presente, que é aquele presente em que no momento em que eu falo, eu também faço algo. Para entender. Vamos ao processador de texto aqui. Vamos desenhar uma linha. Onde está a linha. Underline com enter, né? Mas eu precisava da flechinha. Figuras. Formas aqui. Tá, essa é a linha do tempo. Imaginem que isso aqui é o tempo correndo. Ocorre que aqui é o momento da minha fala, né? Nesse momento aqui, por exemplo, essa aula. Este é o momento da minha fala. Mas também é o momento da minha ação. Quando o momento da fala coincide com o momento da ação, e isso dura por um período X, vamos supor, das 9 da manhã até as 11. Não. Cor. Cadê a cor aqui? Dá um trabalho fazer isso, devia ter um atalho, né? Tá, a linha vermelha é o momento da fala. E ela também coincide com o momento da ação. Dá pra ver a linha vermelha, não dá? Isso acontece num período de tempo ininterrupto. Como é que eu falo de uma coisa? Como é que eu descrevo uma coisa que acontece de maneira ininterrupta? Ela é uma coisa contínua, né? Papai falava assim, quando eu insistia muito com um brinquedo e tal, e queria consertar alguma coisa e não desistia daquilo enquanto não dava certo. Não sei se vocês já ouviram isso, né? Do pessoal do interior. Esse menino tem cada contínua, né? Parece contínua de doido, né? Porque o doido ele fica insistindo num assunto só, né? Uma coisa contínua. Então, é uma coisa contínua, né? Aí lá no interior o pessoal fala que é contínua, mas é contínua, né? É por isso que eu digo que este presente é contínuo. Veja, eu estou dando aula para vocês, né? Portanto, enquanto explico a teoria, também estou falando. Essa ação está se desenvolvendo, né? O meu discurso está fluindo, indo, que em inglês se chama ing, né? Que a gente chama também de gerúndio ou de progressive. Por que progressive? Justamente para dar a ideia de uma ação que progride no momento da fala. Tá? A grande diferença do presente simples para o contínuo é que no presente simples eu faço algo. E isso é parte da minha rotina. No presente contínuo, eu estou fazendo. No momento em que eu falo, eu estou fazendo algo. Ele vai relatar ações que estão acontecendo, evoluindo, se desenrolando. Equivale ao nosso gerúndio. E como é que ele vai se manifestar? Sob a estrutura verbo principal, tá?
mais ing. Vocês querem que eu fale mais bonito? O verbo principal é inflexionado pelo sufixo ing. Resumindo, o verbo recebe ing, pronto. E aí eu já tenho a ideia de contínuo. E aí, nessa questão, se tiver um verbo auxiliar, mas que só se acha tem que ser o principal ou não existe? Para receber ing, sim. Para receber ing, sim. Mas eu vou chegar nas outras coisas, que é para negar, para interrogar. Nós vamos ver que é muito parecido com o que já foi discutido no presente simples, né? Olha só. O exemplo mais tranquilo aqui, que eu dei agora há pouco. I am giving a class now. Quem traduz para mim? Eu estou giving alguma coisa, a aula agora. O que é que eu estou fazendo agora? Traduz, deduz. Vamos ver a inferência de vocês. Dando, né? Dando aula agora. Eu estou dando uma aula agora. Então aqui eu tenho a seguinte estrutura. Sujeito. O verbo to be conjugado para concordar com I, né? Funcionando aqui como um verbo auxiliar do verbo give, né? Que é o verbo principal, acrescido de ing. E mais o complemento, no caso aqui o objeto, né? A class, que é o que eu estou dando. Ainda bem que é uma aula, né? E só uma aula. Embora eu seja professor de inglês, né? Porque gera-se sempre uma desconfiança sobre os coitados professores de inglês. O verbo be funciona então como auxiliar dessa estrutura. E ele toma para si a obrigação de concordar com o sujeito. Professor, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que se não fosse I, se fosse he, seria am. Vamos trocar I am giving a class now. Vamos para o processador aqui de novo. I am giving a class now. Vamos trocar I por he. Vamos marcar a nossa cápsula verbal. O verbo give com ing e o verbo to be. Essa frase tem um problema gramatical? Tem. Onde é que está o problema? Não é am. Quem é que concorda com he? Is. He is giving a class now. Precisamente disso que eu estou falando, gente. É o verbo auxiliar, o verbo be, no caso, que funciona como auxiliar e toma para si a tarefa da conjugação. Vejam given. Ficou igual. I am giving. He is giving. Esse ing não é propriamente uma conjugação, ele é uma declinação, uma inflexão. Não precisa ter o nome desses termos memorizados. O importante é vocês saberem. Tem que ter concordância de número, né? E essa concordância é dada no verbo que funciona como auxiliar. No caso aqui, o verbo be. He is giving a class now. Agora, já não sou mais eu, já é outra pessoa de quem fala, é ele. E aí, se... Oi? Isso, muito bem. Olha que pergunta interessante. Se fosse you, seria you are giving a class now. Não, porque ainda é afirmativa. Agora vamos chegar lá. Isso aqui eu afirmei. Tudo bem? Afirmou. Como que eu nego? Se
You you aren't ou you are not giving a class now. Vamos voltar para o nosso padrão, né? Verbo principal em verde e verbo auxiliar em vermelho. Junto com todos os barangandãs do verbo auxiliar, no caso aqui o not. O que mudou? Mudou que eu acresci um not. Olha só que bacana. Análise sintática, função sintática da partícula you. Sujeito, verbo, complemento. Sujeito. Are giving é cápsula verbal. O are é verbo auxiliar. O giving é verbo principal. Ele está acrescido de ing. Não, o principal somente recebe ing. Essa única alteração que ele recebe. Mas na verdade não vai ser uma alteração, né? É uma alteração em relação ao presente simples. Mas se você pensar na relação, por exemplo, afirmativa, interrogativa e negativa, sim, ele recebe esse gerúndio, né? Mas o que eu quero dizer é assim, quando eu trato o presente simples em relação ao contínuo, de fato, há uma alteração no verbo give, que termina com e, perde o e, ganha ing. Mas se eu tratar as três modalidades, afirmativa, interrogativa e negativa, do presente contínuo, se eu tratar o presente contínuo por ele mesmo, nas três formas que ele pode ocorrer, não há nenhuma alteração na estrutura em verde, no given. Ele vai ser sempre given. Quem vai mexer aqui é o auxiliar. Então eu tenho sujeito, verbo auxiliar, verbo acrescido de ing e complemento. Essa é a estrutura afirmativa. Tá? Vamos lá. Nessa segunda, o que eu tenho de estrutura? Estrutura negativa, composta de you é sujeito, are, verbo auxiliar, mais not, mais verbo principal com ing, mais complemento. Sim. Não, ele não está se misturando. Ele é tão bom que além de se bastar... então, não é que... por essa ótica sim, mas sabe aquele... Vamos fazer analogia social de novo, que eu falei na aula passada que o verbo principal, o verbo anômalo é aquele que não se mistura com a gentalha, né? Ele não precisa da gentalha. Isso. Vamos pensar assim, quando o cara é muito rico, podre de rico, aí ele quer se sentir bonzinho, o que ele faz? Ele faz caridade. Ele está fazendo a caridade, sim, ele está fazendo a caridade por giving, de ajudar ele a ser contínuo, coisa que sozinho ele não é. Né? Além de se bastar, ele ainda ajuda os outros. Ele faz a função, né? Mas na frase, quando só tem ele se basta. Né? Veja, agora falando sério, os verbos anômalos, eles trabalham em conjunto com os outros, sim. Mas sempre para auxiliar os outros. Eles dispensam o auxílio. Né? No entanto, eles auxiliam sim. Né? Há casos em que eles incorrem como auxiliares. Tá? Eles não requerem um auxiliar, mas eles podem sê-lo. Tá? E agora, finalmente, vamos para a estrutura interrogativa. Partindo sempre da afirmativa.
You are giving a class now. O que precisa ser feito aqui para construir uma estrutura interrogativa? Pelo que vocês já viram no outro tempo verbal. Hein, gente? Eu tenho a afirmativa. You are giving a class now. Qual é a interrogativa? Isso, qual é a interrogativa? Are you? Exatamente. Inverte o verbo auxiliar com o sujeito. E agora eu tenho uma estrutura interrogativa cuja forma é dita para mim verbo auxiliar mais sujeito mais verbo mais ing mais complemento. Pronto. Vocês têm as três formas, afirmativa, negativa e interrogativa, do presente simples, e as mesmas três formas, afirmativa, negativa e interrogativa, do presente contínuo. Vamos voltar à nossa apresentação. Pega só o exemplo. She is watching a concert. Eu tenho is trabalhando junto com o verbo watch e a partícula ing para dar a ideia de continuidade, de que eu estou falando. No momento em que eu falei do concerto que ela estava assistindo, o concerto estava acontecendo, sim ou não? Sim, porque lembrem-se sempre que eu lhes disse que quando eu tenho presente contínuo, o momento da fala coincide com o momento da ação. Existe também passado contínuo, mas dele a gente fala só se der tempo, mas vocês podem deduzir. É aquele tipo de coisa. Ontem eu estava fazendo tal coisa. Aí você vai ter que mudar o to be para o passado, o resto fica igual. Quando eu falar de passado, se der tempo eu falo do contínuo, tá? Porque ele não é tão usado, não em linguagem acadêmica pelo menos, tá? Ele não é tão recorrente quanto esses tempos mais... Na verdade, eu estou numa estratégia assim, de ensinar para vocês os tempos básicos, para que a partir do conhecimento do básico e do uso da lógica, que é outra disciplina que vocês estão fazendo, vocês possam deduzir os tempos mais complexos. Não. É porque eu mencionei o passado contínuo. Estava fazendo. Né? Não vamos confundir. Eu estou... É sempre assim, gente. Ó, pessoal, presente contínuo genérico. Vamos pensar numa fórmula. Fulano está fazendo alguma coisa, né? João está jogando bola, Zé está dando aula, Cássia está assistindo o filme, etc, etc, etc. Esse é o presente contínuo básico do inglês, tá? Eu tenho que tomar cuidado porque eu sou um pouco não linear, eu falei do passado contínuo só como curiosidade, tá? Se der tempo eu falo, se não der tempo, vocês deduzem, né? Porque ele é bem análogo aqui. Tá? Agora vamos ver aqui uma com outro pronome. Olha só como o to be aparece no lugar do is, porque eu troquei a pessoa de she para we. We are watching TV. Perceba que o watching é sempre watching, mas o to be se alterou para concordar com o pronome we.
E aí, tomem cuidado com coisas do tipo assim. Vou dar um exercício para vocês. John and Mary conjuguem para mim. Conjuguem para mim no present continuous. Do verbo study. O verbo study que está aqui, ele não é parte da frase. Ele vai ajudar a preencher as lacunas, né? John and Mary study English. Bom, se eu sei que é present continuous, o verbo study, que é principal, vai vir acrescido do quê? ING. Não deixa eu molhar o bico? Calma. Deixa eu molhar o bico. Tá certo? Tá certo ou não tá certo? Não, assim, eu sei que falta outra lacuna, mas a minha pergunta é, a forma de studying tá certo? Tem que tirar o Y? Tem certeza? Lembrem-se do que eu falei na última aula. Y precedido de consoante? Não. Y precedido de vogal. Se tira o Y e aí se acrescenta o IES. Tá? De consoante não. O Y é semivogal. Tá certinho. Studying. Tá? É Y precedido de vogal que cai. Agora, John and Mary. Olha onde está o erro comum. O cara vê John and Mary. Opa, Mary. Mary, she. John and Mary. Mary, she. Então, she is. John and Mary is studying English. Tá certo isso aqui? Claro que não. Porque John and Mary eu tenho que tratar integradamente. Portanto, é um plural, é they. They are studying English. Tá? É isso aí. Tira, sim, claro, esse study fazia parte do exercício, ele não é parte da estrutura da frase, tá? Era só para vocês saberem que tinha que conjugar esse verbo. John and Mary are studying English. Sujeito. John and Mary. Cadê o verbo principal? Studying. Cadê o complemento? O complemento. Cadê o complemento? English. E quem é o verbo auxiliar? Are. Eu estou perguntando fora de ordem, é de sacanagem mesmo, para vocês não bitolarem. Tá bom? Põe na interrogativa para mim. Are John and Mary Perdão, é a minha digitação. Are John and Mary Opa! English é sempre com letra maiúscula, tá? Nacionalidades e nomes de línguas, sempre em letra maiúscula. Claro, muito obrigado. Pronto. É isso aí, gente. Vamos voltar para o slide. Vocês estão quase no ponto da gente corrigir exercício. Então, quando é que eu uso esse present continuous? Não basta saber a estrutura. Eu disse a vocês que present simples é para dar definição. A gente definiu ele melhor. A gente viu que o negócio da verdade absoluta não servia muito, a não ser que o cara tivesse fumado uma jamba muito boa para ver o unicórnio azul.
né? Então a gente viu que a linguagem é assertiva, né? Uma linguagem, isso é assim, quando eu quero provar algo eu uso presente simples. E o contínuo? Bom, o contínuo, ele vai ser usado no inglês acadêmico para descrever, por exemplo, um projeto em andamento, né? Oh, o projeto está acontecendo dessa e dessa maneira, as pesquisas estão sendo realizadas, né? Ou estão se realizando assim assado, né? É para você falar de algo que ainda está em desenvolvimento, em progresso, né? E aí nós vamos explorar alguns textos, né? Eu vou trazer alguns textos que vocês vão ver essa estrutura ocorrer, tá? Então, de antemão, volto. Perdão. Era aqui? Aqui? Isso aqui? Sim, diga. Quick queries. Bom, material está a postos? Vamos trabalhar, vamos fazer exercício. Já fizeram, né? Só preciso corrigir, né? Os exercícios que eu joguei no SIGA desde a semana atrasada. Do livro do Raymond Murphy. Sim? Não entendi, perdão. Sim, olha só, gente, a observação dela é importante. O presente contínuo, a gente sempre vai usar o verbo to be. O verbo to be é parte da estrutura. Porque nós sempre estamos fazendo algo. É sempre um estado das coisas. E o verbo to be fala justamente do estado de coisas. Num tempo X, no caso aqui. Tá bom? É isso aí. Podemos então avançar? Sim. A estrutura do verbo não muda. Quando coloca o ing no final, você fala estrutura em que sentido? A grafia, a ortografia, muda, tem as mesmas regras. Ys caem, entram is, né? O y precedido de vogal. Tem algumas regrinhas e eu posso trazer depois para vocês em detalhe. O que eu quero que vocês entendam, no grau de precisão que a gente se propôs a trabalhar nesse curso, que é um grau do reconhecimento, vocês... Veja, eu não estou preparando vocês para serem produtores de texto em inglês, mas leitores, né? O que eu quero que vocês reconheçam, resumindo, é assim, olha, se eu achar um verbo ali, na cápsula verbal tiver uma terminação S, provavelmente aquilo é presente simples. Se aquele verbo também tiver no infinitivo sem to, né? Play, go, walk, do, provavelmente é presente simples. Se eu achar na mesma oração verbo to be conjugado e um verbo terminando em ing, provavelmente ali está falando uma coisa que está acontecendo agora, presente contínuo. Diga, Cássia. É um PDF mesmo. É o Isso. É esse sim, tá? E exclusive eu preciso pegar o meu, que eu não consegui baixar em casa. Bom, vocês têm então o documento aí. Deixa só ele liberar aqui pra mim.
Dependendo do nível de complexidade de alguns exercícios, eu não vou resolver todos. E eu vou já dizer por quê. Né? E dependendo do nível de complexidade, eu vou resolver a grande maioria. Tá? Porque alguma coisa tem que ficar para vocês fazerem sozinhos, para depois eu ver que vocês conseguiram. Tá? Então, bom, a primeira página é teoria. Am, is e are. A diferença. A essa altura a gente já sabe, né? I, he, she, it e o resto are. O melhor jeito de lembrar a conjugação do verbo to be no presente é essa. I am, he, she, it, is. O resto, meu amigo, é tudo are. No presente simples. Então, vocês têm teoria, I am, é tudo que eu já falei. A inversão, como colocar not, isso aqui a gente pula. Vamos direto para o exercício. Ele pede o seguinte. Não sei se dá para enxergar, mas vocês também têm o material, né? Write the short forms. She's, we are not, etc. Gente, isso aqui é tranquilo, né? They are, a gente vai fazer. Deixa eu só ver se eu tenho a ferramenta de escrever aqui. Eu vou fazer como nota. They are there. Não dá pra ver nadinha, né? Dá? Então tá aqui, ó. They are there. It is not. Me ajuda aí, ó, igual da Atena. Me ajuda aí. Como é que fica agora? Assim? It's not. E tem um outro assim também? Um outro cara assim? Opa. It isn't. Eu posso contrair o it com o is. E eu posso contrair o is com o not. Eu não posso contrair os três. Aí já é forçar a barra. That is. O that é o pronome demonstrativo. This is a notebook. That is a notebook. This that. Tá bom assim? Tá intuitivo? This, that. Mas eles cumprem a mesma função, pronome demonstrativo. Portanto, para apontar algo. Né? Quando eu trago ele para o convívio junto com o to be, that is vira that's. Gente, dá mesmo para ver essas letrinhas miudinhas que eu estou digitando? Não? Tá difícil para vocês, né? Deixa eu usar uma lupa. Com a lupa acho que vai facilitar. Tá? E agora, dá? Beleza. Agora, I am not. Aqui o bicho pega. Aqui o bicho pega. Isso. I'm not. Então deixa eu pegar minha ferramenta aqui de escrevinhar. Vira
I'm not. Beleza. Se eu quiser, como dizia Bento Carneiro, o vampiro brasileiro, se eu querer, eu posso fazer assim? I am not. Não, claro que não. O I é o único caso em que eu não posso juntar o verbo e a partícula de negação numa contração. Com am não dá. Com is dá para fazer is not. Com o are dá para fazer are not. Mas com o am not, eu vou juntar I com am, mas nunca am com not. Esquece isso. Essas contrações, na verdade, estou passando por curiosidade, né? Mas elas não vão afetar tanto o inglês de vocês. Mas como também a gente não perde tanto tempo vendo, não tem por que não resolver. You are not. Como que eu poderia... Eu perdi minha ferramenta de escrever. Queria arrastar isso aqui, peraí. Aí. Tá, agora deixa ele pensar aqui que ele ficou... O computador tá querendo ficar gaga. Que legal. É. Não, pode deixar. Que o pessoal lá de trás não enxerga, não. Vamos lá. Cadê o... Vamos lá, gente. Voltou. Voltou com tudo que eu tinha feito perdido, mas voltou. Tá, voltando aqui. You are not. Ficou. Pessoal, atenção. You are not ficou. You aren't. Que também tem uma outra forma possível. You're not. As duas formas são aceitáveis. You are not ou you are not. Tá, realmente essa lupa tá um exagero. E agora, como é que eu tiro ela? Pelo amor. Deixa ela em 200%, tá bom. Vamos lá. Gente, vamos lá. Write am, is or are. Isso aqui eu vou fazer só no verbal. Só no verbal. Escrever am, is ou are. Vocês têm um exemplo. The weather, o clima, né? Is nice today. Então tem que detectar do que se está falando, de quem se está falando, e decidir por uma conjugação verbal. I not rich. I am not rich. 3.
This bag é uma coisa, né? Algo do que se fala. Não há necessidade de traduzir aqui. É um algo. Tudo que é indicado por um this, isto, é algo, né? These bags heavy. Is ou are? Por que are, Wagner? Wagner falou com a certeza, assim, com a segurança. Por que are? Porque é plural. Lembra do filho do advogado, do prefeito? Papai, empregue o plural. Né? Look, there, Carol. Agora eu vou fechar essa lupa, porque agora não tem mais necessidade desse bicho, não. Como é que fecha? Barra de tarefas? Ah, tá. Valeu. Verdade. Pronto. Já tá enchendo o saco já. Tá. Prefiro dar um zoom aqui. So, look. There is Carol. My brother and I... Alguma coisa, good tennis players. My brother and I am, my brother and I are, my brother and I is. É sujeito simples ou composto? Se ele é composto de no mínimo 2 elementos. Portanto, is ou are? Are, muito bem. My brother and I are good tennis players. Professor, mas soa estranho, porque a gente está acostumado a ouvir I am. Aí, de repente, my brother and I are. É assim que a língua é, porque my brother and I é um grande coletivo, né? Nós, é um nós somos. Meu irmão e eu somos. Né? Você também acha estranho quando ouve eu e logo em seguida o verbo ser como somos, mas é o correto. Né? Emily at home. Emily is at home. Muito bem. Cuidado aqui. Her children at school. Her children. Isso. Olha só. Atenção para isso aqui. One child. Two children. O plural de child, children, é um plural irregular. Vocês não tinham obrigação de saber isso de antemão, né? Mas algumas poucas palavras em inglês têm um plural irregular. Como, por exemplo, a palavra knife, faca. Quando vai para o plural, não basta ganhar S. O F é substituído por V, knives. Da mesma maneira que a palavra wife, esposa, o cara que é sultão, ele tem muitas wives. Da mesma maneira que a palavra life, vida, as nossas vidas são our lives. Tudo bem? São irregularidades da língua, são pormenores que numa leitura instrumental vocês não têm obrigação de saber, mas saber é sempre bom. No caso das palavras terminadas em FS, no caso de children, é um plural completamente irregular mesmo, né? É child, children. É que nem people. One person. Two people. Não existe peoples. Two persons pode ser, mas o mais usado como plural é people. One person, two people. A única forma de eu falar peoples no plural
Por exemplo, se eu estou falando de vários povos, por exemplo, primitive peoples, né? Different primitive peoples. Aí são povos de uma época, povos de outra. Mas quando eu quero falar do povo, o povão, uma massa de pessoas, é people. Né? Famoso Peópolis, exatamente. Emily is at home and her children is or are? Vocês não me disseram ainda. Are at school. Her children. São mais de uma. É they are at school. A taxi driver. I am a taxi driver. My sister, a nurse. Is a nurse. Alguma palavra aqui que porventura escapou de vocês que vocês querem saber o sentido? Quase tudo? Então vai no dicionário, vai no Google, né? Depois vocês matam essa curiosidade que o nosso foco hoje é gramatical. Oi? Emily, é. Vamos lá então, gente. Complete the sentences. I'm not hungry. Ó. I'm not hungry. But thirsty. Thirsty é o cara que precisa beber alguma coisa, de preferência água. Embora muita gente boa por aí prefira outra coisa. But, o que o but indica para vocês? Opa, então se eu tô uma coisa, ou se eu sou uma coisa mais, a outra é porque se eu digo assim, isso, é isso que eu quero dizer. Lógica, vamos lá, vamos voltar à lógica. É que eu sou um incompreendido. Eu sou um incompreendido. Vamos lá. Negativo. But. O que se espera do outro lado? Positivo. Positivo. But. Se eu tenho aqui positivo, but negativo. Se eu nego aqui e uso a conjunção adversativa, but, espera-se que eu afirme alguma coisa do outro lado. Se eu afirmo e depois usar adversativa, espera-se que eu negue. Vamos identificar o que eu tenho aqui. Na primeira, eu tenho uma negação. Portanto, eu preciso afirmar I'm not hungry, but I am thirsty. Ok? Que a ideia thirsty, para quem não sabe, é aquele que sente sede. Então, em inglês você não tem sede, você fica sedento. Tá? Obviamente, numa tradução, vocês vão traduzir do jeito que se fala em português. Estou com sede. Mr. Thomas is a very old man. 98. E agora? He is. Lembrem-se, em inglês, você não tem anos de vida. Você é de uma certa idade. I am 35. You are 21. He is 98. Tá? Contraída. Em todas é cabível a forma contraída. These chairs are not beautiful, but are comfortable. Tá certo? Só assim, só o are. O que vocês acham? Chairs. Aquelas? These.
These é plural de this, com i. É assim, ó, a regra é essa. Vou voltar lá no this, that que eu usei agora há pouco. Qual o plural? Isso aqui é o singular. Tá? Deixa eu só trazer um pouquinho mais para cá, para caber. Singular. Plural. These. Até a pronúncia parece. This, these. Plural de that. Those. Tá? Então vamos lá. These chairs are not beautiful, but aí alguém me deu o verbo are comfortable. Em inglês eu posso usar só o verbo ou eu preciso marcar o pronome? Pega do but para frente isolado. Tem sujeito? Não. E em inglês não existe sujeito elíptico, oculto, inexistente. Ele é sempre marcado. They are comfortable. Tá? Sempre, sempre. Em português, a gente tem um recurso que é a elipse, né? Do objeto de que se fala, do sujeito ou do pronome. Você some com ele. Em português, eu digo, essa cadeira não é bonita, mas é confortável. Quem é confortável? Tem um ela aí que foi escondido no contexto, porque eu busco esse ela na referência à cadeira lá da primeira oração, antes da vírgula e antes da adversativa mas. Em inglês esse recurso não existe. Sempre tem um pronome colado ao verbo para dizer quem é o que, quem faz o que, né? Então, they are comfortable. E aí, perguntinha muito comum de prova de proficiência, inclusive de TOEFL. Te dão um período bem longo, uma frase bem longa, cheia de pronomes, e aí eles isolam um, por exemplo, esse they aqui, de they are comfortable, e perguntam, na linha tal, parágrafo tal, o pronome they se refere a cadeira, conforto, não sei o que, você tem que marcar a que o pronome they se refere. No caso aqui, o pronome they se refere a chairs, cadeiras. Tá bom? The weather, vocês já sabem que já viram um texto até sobre weather. Weather é o clima. The weather is nice today. Warm and sunny. Agora é hora de eu explicar uma coisa. Warm, se vocês forem no dicionário, vocês vão achar morno, temperatura amena. Tá? Warm é um adjetivo agradável. Quando você diz que o clima está warm, você diz que ele não está nem muito quente, insuportável, mas também não está frio. Né? Não é nem Teresina, nem São Leopoldo. Né? Tá warm, tá gostoso. Né? E sunny é um adjetivo que varia da palavra sun, que nós já sabemos ser o nosso amigo sol. Quando uma coisa é sunny, ela se é a adjetivação que vem do sol, qual o adjetivo que eu posso construir a partir da palavra sol? Ensolarado. Muito bem. Então, the weather is nice today. Warm and sunny. Quem é que está warm and sunny? O dia, o clima. Sendo o dia ou sendo o clima, é um ele. E esse ele vai ser descrito por... Não mesmo. Não mesmo. Botei aqui, fiz isso intencionalmente para calcular se vocês estavam atentos. Todos os meus movimentos são friamente calculados. It is warm and sunny. Onde caberia também a contração it's. It apóstrofe S. It's warm and sunny. Tá? Late. Isso aqui é um diálogo. Aí o cara diz, no, I'm not. I'm early. Bom, peraí. Se tem dois caras conversando e um diz alguma coisa late e o cara responde com I, uma conversa que tem um I presume que tem um
Um you. Isso, e se é you, oh, desculpa, gente. Eu arrasto lá. Pera aí. Eu primeiro vou fazer, depois eu arrasto. You are, ou you're, do jeito que vocês preferirem. Late. Né? E aí, responde-se, no, I'm not. I'm early. De onde você presume que, mesmo não sabendo o que é late e o que é early, um é exatamente o oposto do outro, né? Agora eu vou explicar para vocês o que é early e o que é late. Já está no finalzinho mesmo da aula, contando o caso de um colega meu da UEMA, né? Que dava aula no interior, né? E de inglês, como eu, de inglês instrumental, só que ele tinha mania de querer falar em inglês na sala de aula, né? Vira e mexe, ele falava uma coisinha em inglês com os alunos e tal para motivar. E nisso, deixa que ele fez amizade com muitos alunos, era um cara muito simpático. Esses alunos do interior tratam a gente muito bem, né? Eles levam a gente para passear e levam em fazenda e tal. E ele disse para esse aluno, o aluno tinha uma fazenda dos pais dele, e ele chegou a confessar para esse aluno que gostava muito de leite, assim, tirado de dia cedo, né? Da roça. O aluno falou, professor, pois pode deixar que eu vou trazer para o senhor 2 litros lá da fazenda do meu pai para o senhor levar para São Luís. E deixa aqui, né? Passou o dia e tal. E esse menino, no dia que prometeu levar o leite, teve um problema com o carro, né? Que estava levando eles da zona rural. E ele não foi para aula. E o professor aguardando o leite, né? No domingo, esse menino foi para aula de novo, chegou atrasado. O professor olhou para ele e falou: "You're late." Ele falou: "Professor, me esqueci, mas na semana que vem eu trago pro senhor." Achou que tava cobrando leite. "You're late." "Não, professor, eu me esqueci, mas na semana que vem eu trago seu leite. Não esquenta não." Oi? Não, you're late é atrasado. Você está atrasado. You're late. Professor, hoje não deu. Mas trago na outra aula. Tá? Então, na outra aula, a gente continua discutindo isso aqui. Vão adiantando as coisas, porque eu vou discutir bem mais rápido do que o que eu fiz hoje. Vou passar mesmo. Tá?